Bem-vindo à grande revelação subterrânea, onde exploraremos as profundezas da Terra com um toque de diversão. Depois de mergulhar nas entranhas do nosso planeta, descobriremos um mundo de camadas incríveis que tornam a Terra verdadeiramente única. Olá, eu sou a Karine Nunes, sou professora de Ciências e Biologia com especialização em Neurociências da Educação. Prepare-se para mergulhar em um conteúdo exclusivo, desafios emocionantes e momentos inesquecíveis, porque quando o primeiro horário termina, a diversão está apenas começando. Inscreva-se agora e não perca nenhum segundo do que está por vir. Deixe seu like, seu comentário e faça parte do nosso canal. Hoje vamos explorar as grandes profundezas da Terra, iniciando com a crosta terrestre, que é a camada mais externa e mais fina da Terra, correspondendo a cerca de 1% do planeta, e estende-se no máximo a 80 km de profundidade. Ela é dividida em crosta oceânica e crosta continental. A crosta oceânica forma o fundo dos oceanos, e a crosta continental constitui os continentes e as áreas de mar raso perto das costas. As pesquisas detalham que as peculiaridades da crosta terrestre são recentes na comparação com o conhecimento das demais camadas do planeta. Até por volta de 1900, os geólogos acreditavam que as crostas limitavam-se à litosfera, e abaixo havia o manto, envolvendo o núcleo. Foi em 1909 que um geofísico, sismólogo e meteorologista croata chegou à conclusão da existência de diferença entre o manto e a crosta terrestre. O cientista observou que havia mudança na velocidade sísmica entre a crosta e o manto. Esse fenômeno de transição foi denominado descontinuidade mono, marcando assim um limite entre o manto e a crosta da Terra. A crosta oceânica recobre 60% da superfície do planeta e tem pelo menos 180 milhões de anos, sendo a mais jovem das camadas da Terra. A sua espessura não ultrapassa 20 km em direção ao núcleo, sendo formada principalmente por basalto. A crosta continental já é formada principalmente por granito, tem pelo menos 2 milhões de anos e recobre 40% da superfície terrestre. E sua espessura chega a pelo menos 50 km em direção ao núcleo. A crosta continental corresponde a 0,4% da massa terrestre e permanece em expansão. Além do granito, é composto por quartzo, urânio, calcário e potássio. A espessura da crosta vai variar de 5 a 70 km. A sua temperatura é variável e a composição será de rochas, solo, ar e água. Agora, as demais camadas da Terra são o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. As camadas do nosso planeta permanecem em constante interligação. Assim, a crosta terrestre é a parte superior do manto. Formam a litosfera, cuja profundidade vai variar conforme a localização na parte continental ou oceânica. Da mesma forma que ocorre com a profundidade e a temperatura entre as camadas, que também vai variar à medida que se aproxima do núcleo. É importante destacar que a crosta terrestre não é o mesmo que placas tectônicas. Existem 12 placas tectônicas na formação dos continentes atuais da Terra. As placas flutuam sobre o magma pastoso e seu deslocamento resulta das forças que provêm do núcleo terrestre. Ao início desse movimento, na era mesozoica, havia menos placas. Foi a constante flutuação que influenciou e determinou as alterações no relevo atual da Terra ao longo de milhões de anos. As bordas das placas tectônicas permanecem em movimento constante, o que influencia diretamente em sua modificação. Vamos para a segunda parte do nosso processo, o manto. O
O manto terrestre formou-se há pelo menos 3 bilhões de anos e é composto principalmente por rochas e minerais ricos em ferro e magnésio. Essa é a camada mais espessa do nosso planeta, com a espessura aproximadamente de 2,9 mil quilômetros, e é dividida em manto superior e manto inferior. O manto superior vem logo abaixo da crosta terrestre e permanece a temperatura média de 100 graus Celsius. Já o manto inferior, a temperatura pode superar 2.000 graus Celsius. A diferença entre as duas subcamadas está na consistência das rochas, que é a medida por meio de ondas sísmicas. O manto é responsável pelos movimentos das placas tectônicas que vão se deslocar, vagarosamente. Como os continentes e o fundo dos oceanos estão sobre elas, os movimentos das placas refletem em alterações no relevo. Os vulcões nascem nos pontos em que essas placas se chocam ou se afastam, liberando o magma. A espessura do manto tem cerca de 2.900 quilômetros, a temperatura pode chegar a 4.000 graus Celsius e a sua composição é o magma. Vamos para a última camada do nosso planeta. O núcleo é a camada mais profunda da Terra. Ela está dividida no núcleo externo, é um líquido super quente, e ele é responsável pelo nosso campo magnético. O núcleo externo é como um coração quente da Terra. Já o núcleo interno, o núcleo mais profundo, bem no centro, é sólido e ainda mais quente, como uma bola de fogo. Pelo menos 80% do núcleo é composto por ferro e níquel e é dividido em duas subcamadas, o núcleo inferior e o núcleo exterior. E nesse local a temperatura chega até 6.000 graus Celsius. Concluindo a nossa aula, então o que aprendemos? Que a Terra é uma maravilhosa máquina de camadas. Cada uma desempenha o seu próprio papel num grande espetáculo da vida. Então, da próxima vez que pisar no chão, lembre-se, você está sobre uma pista de dança geológica, onde as camadas da Terra dançam ao som de milhares de anos de história. Até mais, galerinha!